Bom dia e a paz do Senhor a todos, passando aqui essa manhã para deixar uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. A palavra que eu vou deixar nessa manhã se encontra em Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao 26, aonde que o título vai dizer: tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus é o que ele está dizendo para nós tomar a nossa cruz e seguir a ele. E aonde essa cruz ela não é física. É uma cruz de a renúncia, onde nós temos que deixar de fazer aquilo que é bom para nós, mas não é bom para o Senhor. E a palavra vai dizer que a nossa carne ela é inclinada para a morte. As nossas vontades, ela vai nos conduzir para a morte, mas o Espírito ele vai nos conduzir para Deus, né, para salvação, para perto de Cristo. E às vezes queremos viver a nossa vontade. Se formos viver a nossa vontade, sabemos que nós não vamos estar agradando a Deus. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que esta palavra possa alcançar a sua vida, o seu coração, né, quando você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, ouvindo a palavra de Deus, que ela possa entrar no meu e no seu coração e fazer a transformação, que o Espírito Santo de Deus ele possa nos capacitar a cada dia, porque não é nós, não é sobre o que nós fizemos, pelo que ainda vamos fazer, mas é pelo que Jesus fez, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então a palavra do Senhor ela vai dizer, em Lucas 9, do 23 ao 26, ela vai dizer assim: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Glória a Deus, aleluia. Jesus aqui é onde ele vai dizer, né? Aquele que quer vir após ele, tomar a sua cruz e seguir ele. É o que ele proclamava, o que ele anunciava para as multidões, para as pessoas. O evangelho é isso, e com base na palavra, com o ensinamento de Jesus, através do que foi deixado aqui na Bíblia, nós que conhecemos a palavra, pregamos, proclamamos a palavra do Senhor, para que nós venhamos negar a nós mesmos, as nossas vontades, para servir ao Senhor. Temos que tomar a nossa cruz a cada dia, seguir ao Senhor, renunciar a cada dia as nossas vontades, nosso querer, para servir ao Senhor, porque Jesus ele veio, ele sofreu, e temos ali muitos ensinamentos através das cartas de Paulo, aonde ele vai também falar para Timóteo: seja participante comigo das aflições, né? Seja meu imitador, como ele vai dizer, para que nós também vamos ser imitador dele, assim como ele foi imitador de Cristo. E o evangelho, muitas das vezes, vai ter sofrimento, vai ter choro, né? Porque às vezes tem pessoas que falam onde tem Jesus, não tem sofrimento, não tem choro. E com isso que eu estou dizendo, não quer dizer que você não tenha que vir para Cristo, é o necessário. Porque o próprio Senhor falou na sua palavra que no mundo nós teria aflições, e aflições não é coisa boa, né? Aflições às vezes é onde a gente sofre, a gente chora, né? Às vezes a gente fica angustiado, mas é nele que nós vamos alcançar e obter a nossa salvação. É nele que nós vamos ter a vitória. Vai ter momento que mesmo a gente servindo a Cristo, vai ter momento que a gente vai chorar, vai ter momento que a gente vai se entristecer, vai ter momento que a gente vai desanimar, mas a gente não pode parar, porque vai ter momento que a gente vai chorar, mas o Espírito Santo de Deus é que vai nos dar o consolo, é quem vai nos consolar, é quem vai nos dar força para nós continuar a nossa caminhada. Como eu falei, não é sobre nós, mas é sobre Ele.
porque se fosse deixar por nós mesmos, nós não seríamos capazes. No primeiro desânimo, na primeira tempestade, nos primeiros problemas, a gente já desistiria. Mas o Senhor, Ele veio, Ele fez ali o que Ele tinha que fazer, né? E Ele foi, voltou para o Pai e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos consola nos momentos de angústia, no momento de tristeza, no momento que nós estamos, muitas das vezes ali, como diz no Salmo, né, com a alma abatida, aflita, e ali o salmista vai dizer para esperar em Deus. E quando nós estamos assim, nós temos que esperar em Deus. Mas é uma luta, é uma batalha, porque o inimigo também ele vai lutar para nos tirar da presença de Deus. Ele vai lutar para fazer com que eu e você acredite que Deus ele nos esqueceu, que Deus ele não ama, né? Então nós temos que a cada dia buscar força no Senhor, buscar paz, buscar um renovo no Senhor, porque só Ele pode nos dar esse renovo. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que venceu na cruz ali para que nós tivéssemos esse direito. Sem Ele nada podemos fazer. É isso que a palavra diz, sem Ele nada podemos fazer. Então nós temos que buscar força, capacitação no Senhor, que o Espírito Santo de Deus ele possa te capacitar, me capacitar. Cada dia você que é conhecedor da palavra, muitas das vezes você está desanimado, você está pensando em parar, pensando em desistir. Saiba que Deus ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é rico em misericórdia, ele é misericordioso para perdoar, né, as nossas falhas, nossos erros. Quando nós se achegamos diante de Deus, nós podemos ver que Davi, ele errou, ele pecou, mas ele se achega diante de Deus ali no Salmo 51, aonde ele vai se prostrar diante de Deus, pedir perdão pelo pecado que ali ele cometeu, que ele fez errado aos olhos do Senhor. Então, quando nós pecarmos, quando nós errarmos, nós podemos se chegar diante de Deus e pedir perdão, né, em nome do Senhor Jesus, né, para que Ele possa interceder por nós, para que essa graça possa nos alcançar. Nós podemos ver que ele se achega diante de Deus e vai dizer: eu sei que o Senhor quer. Davi, ele vai dizer: eu sei que o Senhor quer estabelecer a tua verdade no meu íntimo, no meu coração. Que nesta manhã o Senhor ele possa estabelecer a sua verdade, o seu querer em nosso coração, para que nós possamos ser guiados pela verdade de Deus, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque os frutos do Espírito ele é amor, é paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito e é isso que opera em nós, na nossa vida. Porque o fruto da carne ela é ira, ódio, muitas coisas, mas quando nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, nós vamos fazer o bem. Eu, pelo pouco conhecimento que eu tenho na palavra, que eu leio na palavra, eu sei que em mim, no ser humano, não tem bondade nele de si mesmo, não tem bondade em mim, não tem bondade de mim mesmo. Mas quando eu pratico o bem, quando você pratica o bem, essa bondade ela não é minha, não é sua, mas é de Deus. Deus escolheu colocar em seu coração, na sua vida, essa bondade para que você pratique o bem. Tanto é que a palavra em Efésios 2:10, ela vai falar que Deus ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. E como lá também vai dizer que a salvação não é por mérito, não é pelo que nós fazemos, mas é um dom de Deus, é graça de Deus, entendeu? Então, por mais que nós façamos, nós não vamos adquirir a nossa salvação por mérito, pelo que nós fazemos, não que nós não temos que fazer, né, o bem, nós temos sim que fazer o bem, porque quando nós fazemos, quando vemos que alguém faz o errado, nós nos entristecemos, então nós temos que fazer diferente, nós temos que fazer o bem, porque Deus colocou no nosso coração, porque Deus, o Espírito Santo de Deus age na minha e na sua vida para nós fazer diferente, para nós fazer o bem. Mas como eu falei, nós temos que renunciar muitas coisas para que Deus ele opere na nossa vida. Como ele vai dizer, é aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e me siga. E no 24 ele vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará.
Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? No 26 vai dizer: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Aqui uma observação, que Jesus ele vai dizer, que são palavras de Jesus, vai dizer: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele. Então, se você negar a Cristo, se você negar a Jesus, você não vai obter a sua salvação. Você não vai alcançar a sua salvação, porque Ele é a salvação de Deus. Deus, Ele deu a salvação ao ser humano, através de Cristo Jesus. Então, sem Jesus, não há salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, para nós se chegar até Deus, tem um caminho, e esse caminho, Ele é Jesus. Então, nós temos que confessar, porque se você nega a Cristo, você nega a sua palavra, também naquele dia Ele vai te negar. Então, se você quer ter a sua salvação, quer ter ali uma vida eterna, um descanso eterno, você tem que obter a sua salvação. Eu vou falar algo aqui que tem pessoas que falam, eu entendo, porque são pessoas que não têm o conhecimento da palavra, não têm o conhecimento da verdade. As pessoas vivem a vida de qualquer jeito, fazendo tudo de errado ali, não serve ao Senhor, e quando morre, ele vai colocar lá no seu status, lá dizer que Deus o coloque num bom lugar. Mas o que essa pessoa fez para que Deus a colocasse num bom lugar? Ele fez, renunciou às suas vontades, deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade daquele que poderia colocar ele num bom lugar. As pessoas não querem servir ao Senhor, não quer fazer essa vontade, mas quer que Deus faça a vontade dela. Ela quer ir para um bom lugar, mas ela não quer servir, não quer obedecer àquele que pode colocar ela num bom lugar. Então esta é a palavra que eu deixo nesta manhã para o seu coração, que você venha refletir, que você possa entender que sem Cristo não há salvação, sem Jesus não há salvação. E se você quer ir até Cristo, tem que renunciar. Esta é a palavra que eu deixo para o seu coração, que você possa abrir a sua mente, que você possa abrir o seu coração para que esta palavra possa entrar e que o Espírito Santo de Deus possa te convencer, porque não é eu que convenço as pessoas, mas sim o Espírito Santo de Deus, que a palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho que falar da palavra para você. Se você aceitar, amém. Se você não aceitar, amém também. Que é o que Jesus ele ensina para os seus discípulos. Vocês vão na cidade, quando vocês chegar ali e aquela cidade receber ali, você vai pregar a palavra. Quando você chegar numa casa, você vai deitar a paz sobre ela. E se ali houver um filho da paz, a paz repousará, se não voltará para vocês. Mas se alguém receber, se alguém não receber vocês, saindo dali, você sacudindo ali o pó da sandália, para que sirva de testemunho contra aquela casa, contra aquela cidade, né? Jesus não falou, não, vocês têm que insistir, você tem que pregar a palavra, insistir para aquela pessoa, você tem que convencer aquela pessoa, não, pregue a palavra. É como ele disse: se você quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E nós, como discípulos, nós temos que fazer isso, pregar a palavra, não discutir. Você que está aí, que vai ver, né, e ouvir essa palavra, que eu sei que não é cristão, né, você não é o ser humano que tem que te convencer, é você que tem que aceitar a palavra para que o Espírito Santo de Deus ele te convença. Porque a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus que me convence e te convence. Não é eu que tenho que dizer que você tem que parar, eu tenho que falar da palavra para você. E se você aceitar, o Espírito Santo de Deus vai falar para você o que está certo e o que está errado. Esta é a palavra que eu deixo esta manhã para o meu e para o seu coração. E que ela possa entrar no nosso coração, fazer morada, em nome de Jesus.